Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os participantes do nosso primeiro Encontro Nacional de Educação Interprofissional em Saúde. Hoje a gente já está chegando ao final, né, do nosso encontro. Foram 3 dias aí de grande aprendizado, de troca de conhecimento aí na temática de interprofissionalidade. Já estamos com saudade, com gostinho de quero mais aí do nosso evento. E agora, para brilhantar a nossa tarde, né? Eu sei que sábado à tarde é um horário até um tanto inconveniente para todos, mas a gente quer agradecer enormemente a disponibilidade. A gente vai estar com a professora Jaqueline Alcântara. A professora vai falar sobre o tema da palestra dela, vai ser as complexas e dinâmicas necessidades em saúde e o trabalho interprofissional. A professora Jaqueline, ela é da Universidade Federal de São Carlos, doutora pela Universidade Estadual de São Paulo, onde ela teve a tese, a temática de educação interprofissional em saúde na atenção primária. No momento, ela é pós-doutoranda do King's College London e atua como professora adjunta do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos. Inclusive, no momento, a professora se encontra em Londres, né? A aula dela vai ser gravada, porque ela está com um pouco de dificuldade na internet. Mas no final da palestra, a gente vai estar aberto para as perguntas, tá bom? Então, quando forem surgindo as dúvidas, vocês podem colocar no chat e, ao final, a gente vai debater um pouco sobre essa temática. Então, boa tarde, professora Jaqueline. Obrigada pela sua disponibilidade, por estar participando aqui conosco nessa tarde. Então, eu trouxe para vocês uma agenda que começa abordando as questões relacionadas às necessidades de saúde no contexto da pandemia Covid-19, que é o que nos mobiliza e é o contexto no qual nós precisamos nos reorganizar nesse momento de imensa dificuldade que nós estamos enfrentando no nosso país e no mundo. Depois, nós vamos falar um pouquinho a respeito do conceito das complexas necessidades de saúde, com a abordagem da determinação social do processo de saúde e doença, que ancora essa compreensão. E, por fim, sobre as formas de trabalho interprofissional em saúde para responder às complexas necessidades de saúde. Bom, primeiramente trouxe para vocês, então, algumas imagens e notícias recentes relacionadas ao quanto a pandemia do Covid-19 tem descortinado e evidenciado as desigualdades sociais e as iniquidades presentes no nosso país. Essa é uma reportagem da BBC que mostra a desigualdade entre ricos e pobres, pode explicar de casos da Covid-19 em Manaus, publicada em 13 de outubro de 2020, então bem recente. Aqui nós temos outras 2 fontes de reportagem que mostram que o coronavírus tem afetado mais as pessoas negras e pobres no Brasil e no mundo. Então, não é uma questão relacionada somente às condições socioambientais do Brasil, mas também é algo que se expressa no mundo no contexto da pandemia. E se expressa também em situações críticas de saúde e complexas. Mas, especialmente no nosso país, é o momento no qual a gente pode parar para refletir um pouco mais sobre o quanto as questões socioambientais, históricos-sociais, determinam o processo de saúde e doença e a manifestação das necessidades de saúde nas nossas populações e comunidades.
E aqui nós também podemos refletir, olhando essa imagem, né, do quanto as condições de deslocamento para o trabalho de pessoas que não têm uma condição de permanecer em casa, em isolamento social, trabalhando de casa, pode influenciar também o aumento da transmissibilidade, então da taxa de transmissão, porque aqui a gente tem várias pessoas aglomeradas, né, em um vagão de metrô, provavelmente em São Paulo, e além disso, nós vemos a mesma cena todos os dias nos ônibus e todos os outros transportes públicos do nosso país. Então, quem precisa sair de casa para trabalhar tem 3 vezes mais chance de se contaminar, de acordo com a secretária municipal de saúde adjunta da cidade de São Paulo, nessa reportagem. Aqui nós temos uma outra imagem do Observatório Social do Coronavírus, que mais uma vez que a pandemia expõe de uma forma escancarada a desigualdade social, as iniquidades sociais e a necessidade que nós temos de nos reorganizar como sociedade para a manutenção do direito da vida nesse momento tão crítico no nosso país, que nós já ultrapassamos mais de 150 mil mortes. Feitas essas primeiras aproximações em relação ao contexto que se refere às dificuldades que a população em situação de alta vulnerabilidade social tem de manter o isolamento social, de seguir as normas, por questões sanitárias que às vezes se refletem no próprio ambiente familiar, né, o ambiente de convivência, de espaço físico que essas famílias têm para conviver. Nós precisamos também refletir o quanto essas questões de saneamento básico e toda essa deterioração nas condições de vida na população brasileira reflete na necessidade que nós temos de nos reorganizarmos como trabalhadores da saúde, no Sistema Único de Saúde, de quanto nossas políticas públicas precisam também se reorganizar intersetorialmente para dar conta de todas as questões críticas nas quais a nossa população, comunidade, está imersa nesse momento. Aqui nós temos uma outra reflexão que ajuda também no aprofundamento do primeiro olhar em relação às questões sociossanitárias e as profundas vulnerabilidades sociais da nossa população, que também é agravada pela nossa transição epidemiológica. Aqui nós temos, então, na primeira figura, em verde escuro, a manifestação, então, aqui o número, né, de homens e mulheres distribuídos por faixa etária em toda a nossa população brasileira, comparados com os números de 2012, que estão em verdes claros. Então, nós vemos que, em verde escuro, o número de homens e mulheres em idades mais avançadas, então, que refletem o crescimento da nossa população, cresceu de uma forma significativa. E aqui nas pirâmides etárias, nessa parte inferior de baixo, também dados do IBGE, nessa parte aqui de 2017, específica, nós temos as projeções das pirâmides e uma amostra de quanto essas pirâmides etárias mudaram ao longo das últimas décadas. Então, na década de 80, nós tínhamos em formato triangular mesmo, né, com um afilamento significativo no seu topo, que representava que nós tínhamos uma população mais jovem do que na atualidade, que nós temos essa pirâmide em formato de sino, que mostra um engordamento da parte superior da pirâmide e o quanto a nossa população está envelhecendo, se tornando
jovem e o grande número de jovens adultos também. E uma projeção de que essa pirâmide fique muito mais próxima de um formato retangular em 2060, com o envelhecimento da população. Essas informações relacionadas ao envelhecimento da nossa população, que refletem uma transição do perfil epidemiológico da nossa comunidade, são agravadas também pelas intensas vulnerabilidades sociais que eu comentei com vocês anteriormente. Por que a gente pode dizer isso? Porque com o envelhecimento da população, há um aumento das doenças crônicas, e nós observamos que a população mais vulnerável socialmente tem mais dificuldade de acessar os serviços de saúde. Então, infelizmente, ainda há uma iniquidade de acesso aos serviços entre as diferentes classes sociais no nosso país. E isso precisa ser considerado e discutido quando nós fazemos a abordagem das necessidades de saúde. Essas mudanças demográficas e a complexidade no aumento das condições crônicas de saúde são acompanhadas também de uma série de mudanças nos serviços de saúde. Nós temos um intenso avanço tecnológico, uma discussão crescente em torno da agenda de segurança do paciente e da qualidade da atenção. Ao mesmo tempo, temos uma atenção pelo aumento das especializações para responder a essa complexidade e uma necessidade crescente de distribuição da força de trabalho de uma maneira mais equilibrada no nosso país, para atender a população em regiões remotas, também em regiões mais vulneráveis e também em relação ao atendimento das populações ribeirinhas. Acredito que vocês têm muita experiência em relação a esse aspecto aí na região em que está. Boa tarde, a gente está tentando ver se a gente consegue melhorar a parte do vídeo, que está travando muito, e a gente está tentando mudar aqui a rede para ver se a gente consegue fluir melhor o vídeo, tá bom? Eu peço desculpa a todos, mas realmente foi uma questão de internet. Acho que sábado à tarde todo mundo está tendo acesso, está em casa, e aí realmente a gente sabe que a gente está com essa dificuldade de internet, acho que no Brasil inteiro, devido às demandas escolares, né, e essa permanência maior de todos em suas residências, mas estamos tentando aqui ver se a gente consegue melhorar, tá bom? Peço o entendimento de todos, mas infelizmente a gente está com essa dificuldadezinha. A gente vai tentar mudar aqui de rede para a gente ver se consegue rodar melhor o áudio, né? Está travando bastante. Acho que vocês devem estar percebendo isso aí em casa também. Refletir olhando essa imagem, né, do quanto trabalho de pessoas que não têm uma condição de permanecer em casa, em isolamento social, trabalhando de casa, pode influenciar também o aumento da transmissibilidade, então da taxa de transmissão, porque aqui a gente tem várias pessoas aglomeradas, né, em um vagão de metrô, provavelmente em São Paulo. E, além disso, nós vemos a mesma cena todos os dias nos ônibus e todos os outros transportes públicos do nosso país. Então, quem precisa sair de casa para trabalhar tem 3 vezes mais chance de se contaminar, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde adjunta da cidade de São Paulo, nessa reportagem. Aqui nós temos uma outra imagem do Observatório Social do Coronavírus,
que ressalta mais uma vez que a pandemia expõe de uma forma escancarada a desigualdade social, as iniquidades sociais e a necessidade que nós temos de nos reorganizar como sociedade para a manutenção do direito e da vida nesse momento tão crítico no nosso país, que nós já ultrapassamos mais de 150 mil mortes. Feitas essas primeiras aproximações em relação ao contexto que se referem às dificuldades que a população em situação de alta vulnerabilidade social tem de manter o isolamento social, de seguir as normas, por questões sanitárias que às vezes se refletem no próprio ambiente familiar, né, o ambiente de convivência, de espaço físico que essas famílias têm para conviver. Nós precisamos também refletir o quanto essas questões de saneamento básico e toda essa deterioração nas condições de vida na população brasileira reflete na necessidade que nós temos de nos reorganizarmos como trabalhadores da saúde, no Sistema Único de Saúde, de quanto nossas políticas públicas precisam também se reorganizar intersetorialmente para dar conta de todas essas questões críticas nas quais a nossa população e comunidades está imersa nesse momento. Aqui nós temos uma outra reflexão que ajuda também o aprofundamento do primeiro olhar em relação às questões sociossanitárias e as profundas vulnerabilidades sociais da nossa população, que também é agravada pela nossa transição epidemiológica. Aqui nós temos, então, na primeira figura, em verde escuro, a manifestação, então, aqui o número, né, de homens e mulheres distribuídos por faixa etária em toda a nossa população brasileira, comparados com os números de 2012, que estão em verdes claros. Então, nós vemos que, em verde escuro, o número de homens e mulheres em idades mais avançadas, então, que refletem o envelhecimento da nossa população, cresceu de modo significativo. E aqui nas pirâmides etárias, nessa parte inferior da figura de baixo, também dados do IBGE, nessa parte aqui de 2017 especificamente, nós temos as projeções das pirâmides e uma amostra de quanto essas pirâmides etárias mudaram ao longo das últimas décadas. Então, na década de 80, nós tínhamos uma pirâmide em formato triangular mesmo, né, com um afunilamento significativo no seu topo e uma base larga, que representava que nós tínhamos uma população muito mais jovem do que na atualidade, que nós temos essa pirâmide em formato de sino, que mostra um engordamento da parte superior da pirâmide e o quanto a nossa população está envelhecendo, se tornando jovem, e o grande número de jovens adultos também. E uma projeção de que essa pirâmide fique muito mais próxima de um formato retangular em 2060, com o envelhecimento da população. Essas informações relacionadas ao envelhecimento da nossa população, que refletem uma transição do perfil epidemiológico da nossa comunidade, são agravadas também pelas intensas vulnerabilidades sociais que eu comentei com vocês anteriormente. E aí, por que a gente pode dizer isso? Porque com o envelhecimento da população há um aumento das doenças crônicas e nós observamos que a população mais vulnerável socialmente tem mais dificuldade de acessar os serviços de saúde. Então, infelizmente, ainda há uma iniquidade de acesso aos serviços entre as diferentes classes sociais no nosso país. E isso precisa ser considerado e discutido quando nós fazemos a abordagem das necessidades de saúde. Essas mudanças demográficas
e a complexidade no aumento das condições crônicas de saúde, são acompanhadas também de uma série de mudanças nos serviços de saúde. Nós temos um intenso avanço tecnológico, uma discussão crescente em torno da agenda de segurança do paciente e da qualidade na atenção. Ao mesmo tempo, temos uma atenção pelo aumento das especializações para responder a toda essa complexidade e uma necessidade crescente de distribuição da força de trabalho de uma maneira mais equilibrada no nosso país, para atender a população em regiões remotas, também em regiões mais vulneráveis e também em relação ao atendimento das populações ribeirinhas. Acredito que vocês têm muita experiência em relação a esse aspecto, aí na região em que está o PET Pinheiro realizando as suas intervenções. Nesse sentido, nós temos, com o movimento da educação interprofissional em saúde e da colaboração interprofissional, uma ênfase na necessidade do cuidado integrado, que reflete uma mudança no modelo de atenção hegemônico que tem sido preconizado em nosso país, que é um modelo médico-centrado e ainda voltado para a centralidade da abordagem das necessidades de saúde, na doença, na remissão de sinais e sintomas, sem avançar em possibilidades de integração e de aprofundamento da compreensão da complexidade dessas necessidades de saúde e do quanto elas precisam ser abordadas para que nós possamos ter a resolutividade necessária na atenção. Então, estou trazendo para vocês um tensionamento que nós temos no contexto, que está no bojo do nosso modelo assistencial, né, que tem sido desenvolvido no país, que, de um lado, tem a ênfase num modelo hegemônico, médico-centrado, voltado para a remissão de sintomas, né, e voltado principalmente para a abordagem da doença, e, de outro lado, um modelo pautado numa perspectiva ampliada de cuidado, voltada para a integralidade, prevendo, então, nós faremos uma abordagem dessas necessidades complexas de uma maneira ampliada, considerando as possibilidades de prevenção, de promoção, de recuperação da saúde, com o apoio e o trabalho de equipes interprofissionais articuladas. Então, é para esse ponto da discussão que eu gostaria de trazer vocês, para que a gente possa avançar na articulação da discussão das necessidades de saúde complexas com o trabalho interprofissional desenvolvido no contexto do SUS, que é centrado, que deve ser, né, centrado nas necessidades dos usuários, das famílias e das comunidades para o avanço na qualidade da atenção à saúde. Bem, esta discussão sobre a complexidade das necessidades de saúde também se ancora nos determinantes sociais de saúde que precisam ser observados, compreendidos e considerados para que nós possamos atender de fato com resolutividade as necessidades da população. Os determinantes sociais de saúde eles têm sido discutidos desde a Conferência de Alma-Ata, que destacou o tema dos determinantes no final da década de 70, foram reforçados nas conferências dos determinantes sociais da OMS em 2005 e constituem uma multiplicidade de fatores que precisam ser observados, envolvendo aspectos sociais, que refletem as condições de vida, a inserção social, as formas de viver e trabalhar dessa comunidade que se insere na sociedade, em determinados estratos, né, socioeconômicos, culturais, com padrões éticos, raciais e permeadas por
aspectos psicológicos e comportamentais que influenciam também a manifestação das necessidades de saúde e dos fatores de risco que são expressos na nossa população. Esse modelo dos determinantes sociais em saúde, ele reforça a possibilidade que nós temos de avançar, então, do paradigma hegemônico, médico centrado na doença, que está ancorado na perspectiva biológica e bacteriológica, para uma perspectiva social, na qual nós consigamos olhar, né, para aquelas imagens que nós vimos no começo da nossa fala e refletir em o quanto o contexto de vida, né, e as vulnerabilidades sociais da nossa população e todas essas injustiças sociais nas quais nossa população está imersa nesse momento repercutem nas condições de enfrentamento, né, da Covid-19, na taxa de transmissibilidade e na severidade dos casos, porque quanto mais vulneráveis forem essas populações, menores possibilidades elas terão também biologicamente e socialmente de responder às questões relacionadas à pandemia Covid-19. E nós, como profissionais de saúde, precisamos fazer esse destaque, né, para a sociedade, para que a gente possa também mobilizar as nossas ações políticas e sociais em prol do suporte, né, e da sustentabilidade dessa população durante esse período de pandemia, porque nós não sabemos quanto tempo vai durar. Nós tivemos um apoio financeiro do governo para tentar minimizar um pouco essas questões nesse momento em que a população enfrenta, né, graves dificuldades para acesso ao trabalho, para acesso à própria alimentação, e nós tivemos aumento do índice da fome no Brasil nesse período, e precisamos continuar fazendo esses destaques para que a gente possa avançar e apoiar a comunidade da melhor maneira possível. Esse modelo, então, de determinação social do processo saúde-doença também tem sido muito discutido e destacado por autores que se tornaram uma referência, né, para nós em relação a essa discussão, que são Dahlgren e Whitehead, que problematizaram múltiplas dimensões que fazem parte dele. Mas, quando nós olhamos aqui para esse modelo, gostaria de fazer alguns destaques pautados também na literatura de Bode, Oliveira e Cevalho. Nós percebemos que há alguns aspectos que deveriam estar presentes de uma maneira mais clara. Aqui são destacadas condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, né? Então, que se referem à questão da educação, do ambiente de trabalho, das condições de vida e de trabalho de uma maneira bem genérica, do desemprego, da água e esgoto, que se refere um pouco à questão do saneamento básico, do acesso aos serviços sociais, das habitações e das redes sociais e comunitárias nas quais esses usuários estão envolvidos. Mas no centro do esquema, nós vemos aqui um destaque para o estilo de vida dos indivíduos, ressaltando idade, sexo e fatores hereditários, voltados para uma questão bem individual. Mas é muito importante, na abordagem das necessidades de saúde, que nós avancemos para abordagens relacionadas também a coletividades, porque os usuários fazem parte de determinados grupos sociais e essas coletividades têm sua forma de expressão, têm formas específicas e modos de organização que são muito peculiares e precisam ser considerados, porque eles também estão relacionados com o processo saúde e doença. As questões
questões de raça e etnia que ainda estão presentes de uma maneira muito gritante e expressam desigualdades sociais profundas em nossa sociedade, também precisam ser consideradas. E todos os aspectos históricos sociais relacionados às formas de trabalho, a possibilidade que as pessoas têm de acesso ao trabalho e do quanto esse trabalho se repercute na remuneração e essa remuneração se reveste também nas possibilidades que as pessoas têm de se inserir socialmente, de adquirir os bens necessários para a manutenção da vida nesse contexto da pandemia também. Então, é muito importante que, ao discutir as necessidades de saúde e a determinação social do processo de saúde e doença, nós possamos refletir sobre o papel da estrutura social e do quanto as próprias classes sociais se expressam nesse panorama como uma forma de manifestação ainda das iniquidades e das diferentes condições de acesso à saúde no nosso país, no contexto do SUS, e principalmente no contexto da pandemia do Covid-19, como nós já comentamos. Bem, sintetizando, as necessidades de saúde são social e historicamente definidas. Né? Ao longo da história, nós tivemos mudanças nessas necessidades de saúde que continuam mudando constantemente. E elas também são instauradas pelos serviços de saúde. Nós, como profissionais de saúde, como educadores, e no contexto das políticas públicas, também ofertamos, né, um leque de possibilidades de serviços e de atendimentos que a população pode acessar, e desse modo nós influenciamos a definição dessas necessidades de saúde, porque muitas vezes a população e os usuários se orientam a partir desta oferta de serviços que é disposta à comunidade. Por isso que é muito importante que nós tenhamos uma capilaridade do sistema e uma distribuição mais equitativa da força de trabalho no nosso país, para que a gente possa, de fato, ofertar os serviços de maneira mais igualitária e justa a toda a nossa população. As necessidades de saúde constituem, então, o objeto das nossas práticas de saúde no cotidiano de serviços. São elas que devem orientar como é que nós vamos organizar as nossas práticas, quais vão ser as nossas ações prioritárias, né, no cotidiano, em detrimento dos interesses profissionais. Porque muitas vezes nós vemos que os profissionais se restringem a realizar as ações relacionadas exclusivamente ao seu escopo de prática, e aí a interprofissionalidade vem trazer para a discussão também um destaque para a necessidade de que os profissionais reorientem as suas práticas, não somente centrados nos interesses das suas próprias áreas específicas, mas em prol e com foco nas necessidades de saúde trazidas e sentidas pelos usuários, famílias e comunidades. Nesse sentido, mais uma vez nós reforçamos a importância, né, da transição e da influência de um modelo de cuidado pautado na integralidade, em detrimento do modelo hegemônico vigente. E estas necessidades de saúde complexas, então, requerem que nós avancemos para uma abordagem de colaboração interprofissional em saúde, na qual cada um dos profissionais envolvidos no cuidado vai poder colocar a sua expertise, que faz parte do seu escopo de prática profissional específico da sua área, em colaboração com outros profissionais,
para que a gente possa responder a toda a complexidade, porque o saber de um profissional sozinho nunca será suficiente para responder aquilo que os usuários necessitam, aquilo que as nossas comunidades e famílias querem também no cotidiano do cuidado. E essa possibilidade de articulação entre as diferentes áreas profissionais por meio do trabalho interprofissional também requer que sejam estabelecidos espaços de escuta qualificada dos usuários, né, que eles sejam protagonistas do seu cuidado de fato, que eles possam colocar as questões que são mais importantes para eles naquele momento, de necessidade de cuidado, e que possam participar também de maneira ativa de um processo de tomada de decisão sobre o cuidado que vai ser realizado juntamente com os profissionais, né? Produzindo um espaço de protagonismo do usuário, numa postura mais ativa, com mais autonomia. Claro que isso não é fácil de ser construído, né? A gente precisa fazer um investimento em torno desse empoderamento do usuário, que não é algo que vai acontecer de maneira espontânea e nem rápida, mas é construído, sim, né, nas múltiplas relações que nós estabelecemos com eles, em encontros nos serviços de saúde, com o fortalecimento dos vínculos, com o estabelecimento de profissionais da nossa equipe que possam ser referência do cuidado para aquele usuário e que possam contribuir, né, para a construção de espaços mais democráticos de cuidado na saúde. Toda essa trajetória relacionada à compreensão trazida para o modelo de necessidades de saúde e de determinação social do processo saúde e doença se transformou ao longo da história, né? E aqui eu trouxe para vocês uma síntese que a Redondo e colaboradores fizeram, que é bem interessante, que mostra o quanto a nossa abordagem das necessidades de saúde tem se transformado. E eu dei um destaque aqui para o modelo histórico-social, que surgiu em meados da década de 70, mas que mais uma vez, né, se tornou gritante, principalmente agora no momento da pandemia, no qual nós vemos o quanto essas vulnerabilidades sociais, as condições de vida, de trabalho, de formas de viver e trabalhar, têm influenciado a possibilidade de enfrentamento a essa doença. Então, inicialmente, nós tivemos uma influência do modelo mágico-religioso nas sociedades primitivas, né, um avanço importante para modelos sanitaristas com a Revolução Industrial, né, e também tivemos essas influências aqui no nosso país. Posteriormente, no século XIX, em termos globais, tivemos um avanço para um modelo mais social, que depois transitou para um modelo unicausal, né, com o avanço nos conhecimentos bacteriológicos, né, e do cuidado em saúde pautado na abordagem dos micro-organismos causadores de doença. Depois avançamos para um modelo multicausal, né, que contextualizava que, para além do agente causador da doença, nós tínhamos uma relação também que podia ser determinada por outros fatores, né, como os fatores ambientais, que são reforçados nos modelos epidemiológicos e ecológicos nas décadas de 70 e de 60. Depois, também tivemos um destaque do modelo econômico relacionado também às condições e acessos, né, que a população tem em relação aos bens materiais também e serviços de saúde. Mas eu gostaria de dar destaque para vocês ao modelo histórico-social, como já mencionei, né? E do quanto esse modelo histórico-social é pertinente para que nós possamos avançar nessa compreensão da complexidade das necessidades de saúde
e do quanto as formas de trabalho interprofissional também podem contribuir para responder a toda essa complexidade. A literatura sobre o trabalho interprofissional reforça que esse é um tipo de trabalho que também é requerido com esse cenário de aumento da complexidade do cuidado. E as formas de trabalho interprofissional podem se manifestar, conforme nós vemos aqui nessa síntese da figura, em diferentes níveis, né? Esse é um modelo teórico que foi construído baseado nas publicações de Scott Reeves, desde 2010, que estudou o trabalho em equipe e um modelo contingencial da atenção, que vai se manifestar a depender, né, das condições e do contexto, né, de vida dessa população e trabalho desses profissionais de saúde. E esse modelo teórico do Scott Reeves foi sintetizado em 2018 numa publicação no qual ele e colaboradores fazem uma síntese com a distinção entre esses diferentes níveis e formas de trabalho interprofissional. Outra literatura que apoia essa construção é a literatura de Morgan, né? Morgan também fez uma abordagem dizendo que a colaboração interprofissional seria um trabalho ou uma forma de trabalho que pode ser considerada um guarda-chuva, que é mais amplo, né, que abarca dentro dele o trabalho em equipe como um núcleo. E também tivemos contribuições recentes de Agreli e Peduzzi em publicações que trabalharam com esse modelo para que a gente possa avançar nessa compreensão. Bom, falando do trabalho em equipe, que está no núcleo das formas de trabalho interprofissional, nós podemos dizer que seria a forma mais integrada de trabalho interprofissional. O primeiro ponto é que trabalho interprofissional requer que pelo menos duas áreas profissionais participem das ações de cuidado e trabalho juntas. E de que modo, né? Pensando num trabalho em equipe integrado e articulado, espera-se que as equipes compartilhem identidade, então identidades profissionais, papéis e responsabilidades. Porque nesse processo do trabalho em equipe, cada um dos profissionais de diferentes áreas vai reconhecer a especificidade profissional da outra área para que possam estabelecer um trabalho conjuntos, articulados, né, para responder às necessidades de saúde com objetivos comuns, interdependência e integração. Esse seria um modelo ideal de trabalho em equipe interprofissional. Mas nós sabemos que nem sempre as equipes trabalham de modo tão integrado, né? E a gente também tem equipes que trabalham de modo fragmentado, cada um dos profissionais envolvidos realizando a sua parte, né? E aí nós falamos que esse tipo de trabalho é um trabalho multiprofissional. Nós temos múltiplas profissões ali envolvidas, mas cada uma realiza o seu pedaço do cuidado, né? E fragmentam as ações para que elas sejam desenvolvidas sem que haja articulação. Então, avançando de um modelo multiprofissional para um trabalho em equipe interprofissional, nós teremos essas características que eu mencionei para vocês, que culminam na interdependência e integração das ações entre os profissionais que compõem a equipe. E no segundo nível, temos a colaboração interprofissional. Na colaboração, as mesmas características presentes no trabalho em equipe estarão, mas elas estarão de uma maneira um pouco mais fluida, né? Então, esse trabalho não vai ser tão integrado, embora haja interdependência, porque ele vai ocorrer em momentos mais esporádicos,
sempre que o usuário necessitar. Por isso que esse é um modelo contingencial também, né? Ele vai ser estabelecido à medida em que a necessidade de saúde expressa requerer o avanço dessa colaboração, né? Requerer a manifestação dessa colaboração interprofissional. Isso vai acontecer sempre que uma equipe de um serviço ou de uma unidade não tiver condições de responder sozinha às necessidades de saúde apresentadas, que são complexas, né? Muitas vezes vão requerer ações específicas de outras instâncias da rede de atenção, e aí vão precisar da colaboração no trabalho entre diferentes equipes. Então, a colaboração ela pode se estabelecer entre diferentes equipes que às vezes estão em um mesmo serviço, né? Então, a gente pode ter dentro de um serviço, se a gente pensar numa unidade básica de saúde mista, né? Que tem uma equipe da estratégia de saúde da família e tenha uma equipe que é a equipe da unidade básica que vai realizar as ações, e aí nessa equipe a gente pode ter algumas outras especialidades ou outros profissionais que vão colaborar entre si, sempre que a necessidade do usuário requerer essa colaboração, né? Então a gente pode ter, por exemplo, também essa articulação em relação à equipe da estratégia e o NASF, que vai ter profissionais especializados em outras áreas, de outras categorias profissionais, que vão colaborar com a equipe nuclear ali da estratégia de saúde da família para estabelecimento desse cuidado. E essa colaboração ela também pode acontecer na rede de atenção, né? Na última instância ali que nós vemos do trabalho em rede, por exemplo, no qual esses usuários podem ser encaminhados para outros serviços, para a realização de exames diagnósticos ou para a realização de outros atendimentos com outras especialidades profissionais que não estavam presentes nesse serviço em que ele foi atendido no primeiro momento, por exemplo. Nesse processo, nós temos também ali no terceiro nível dos círculos que vocês estão vendo, a coordenação. Então, a coordenação interprofissional, ela pode se estabelecer também com as mesmas características mencionadas para o trabalho em equipe integrado e interdependente, mas ela vai se estabelecer um pouco mais centrada em alguns profissionais ou em um profissional de referência ou no próprio gestor do serviço, que vai se responsabilizar pela coordenação, por exemplo, daquele cuidado do usuário na rede de atenção, um encaminhamento dele, por exemplo, com referência e contra-referência para outros serviços, ou o encaminhamento daquele usuário, por exemplo, para um serviço na perspectiva intersetorial, então, de apoio, como, por exemplo, assistência social, né, ou de outras necessidades sociais que esse usuário tenha e precise acessar. Então, nós teremos profissionais que podem estar dentro da nossa unidade, ou o próprio coordenador da unidade, que pode assumir, né, esse processo de coordenação do cuidado na rede de atenção. Então, aqui nós temos, né, que se articula com todos esses e que eu já fui mencionando antes, que é do trabalho em rede. Esse trabalho em rede, ele vai se estabelecer também com colaboração entre os diferentes serviços, com as mesmas características, mas ele também pode se estabelecer de modo virtual, né? E nós estamos vivenciando um pouco do trabalho em rede agora, no contexto da pandemia também, com os atendimentos virtuais, os encaminhamentos virtuais que têm sido realizados entre diferentes serviços também, para que a gente possa atender de uma maneira satisfatória toda essa complexidade que tem sido apresentada em relação ao cuidado.
E aqui, nesse último slide, eu trouxe para vocês algumas outras características importantes que são fundamentais para que a gente possa avançar nesse trabalho interprofissional por meio da colaboração, né? Com destaque ao compartilhamento, né? E aí dou destaque ao compartilhamento também pela necessidade que nós temos de investir constantemente no nosso cotidiano de práticas na comunicação interprofissional entre os diferentes profissionais e também na comunicação com os usuários, para que a gente possa aprender e compreender toda essa gama profunda de aspectos que está presente nas necessidades de saúde, por meio do estabelecimento também de vínculos, de relações de confiança e de respeito mútuo, para que a gente possa avançar nas possibilidades de cuidado. E todos esses aspectos também são permeados por relações de poder, que na relação com os usuários precisa também um pouco da redução das assimetrias, né? Porque muitas vezes nós nos colocamos como profissionais detentores do saber, né? E não valorizamos o saber popular. Mas, para a abordagem da complexidade das necessidades de saúde de uma maneira mais satisfatória, nós precisamos avançar também na redução dessas assimetrias na relação com os usuários e também na relação entre os profissionais da saúde, né, para que a gente possa, de fato, se compreender mutuamente, né, estabelecer parcerias, estabelecer relações de interdependência, avançar nesse cuidado juntos, tomar decisões juntos, para responder a todas essas questões necessárias nesse momento da pandemia, e não só no momento da pandemia, né, em qualquer situação de cuidado. Essa autora que eu apresentei para vocês, ela fala sobre os pilares da colaboração na abordagem interprofissional, e ela destaca também a importância do protagonismo do usuário. Então, ela define que quanto mais o usuário for considerado nas nossas práticas cotidianas, mais colaborativos nós seremos interprofissionalmente, porque nós deslocaremos o foco das nossas ações dos interesses institucionais, né, que muitas vezes mobilizam as ações e definem como elas precisam ser estabelecidas, dos interesses profissionais, que às vezes disputam poder em função do escopo de prática, né, e do receio da perda da especificidade das áreas, para a necessidade dos usuários, né, que deve embasar toda essa possibilidade que a gente tem de quebrar essas disputas de poder que estão nas nossas relações e as dificuldades de comunicação que nós estabelecemos por constituir práticas como tribos profissionais, né, que às vezes tem uma linguagem muito específica, muito peculiar, e não se faz compreender por outras áreas profissionais. Para finalizar, então, eu gostaria de destacar como síntese final que as necessidades de saúde são social, historicamente construídas, são marcadas por uma complexidade crescente das necessidades que se expressam por todas essas mudanças que nós temos na sociedade e nos cuidados de saúde, porque, como a gente já comentou, nós, como serviços de saúde, profissionais de saúde, também instauramos necessidades e influenciamos a definição delas a partir da oferta dos serviços, que as necessidades de saúde precisam ser abordadas na perspectiva da integralidade da atenção, né, num modelo mais ampliado de cuidado, contemplando, então,
a abordagem interprofissional do cuidado em equipes, em redes e com articulação intersetorial de múltiplos saberes para que nós possamos avançar na tomada de decisões compartilhadas que qualificam de maneira significativa os resultados do cuidado. Então, deixo algumas referências para vocês. Muito obrigada. Deixo também o meu contato. Um abraço a todos e até mais. Obrigada, professora Jaqueline. Acho que foi excelente sua palestra. A senhora traz uma temática extremamente atual, né, que é a pandemia da Covid, que, ao mesmo tempo, descortina várias vulnerabilidades das nossas sociedades, que nós temos conhecimento, mas que muitas das vezes ficavam meio que mascaradas, né? E a pandemia veio descortinar isso aí e mostrar realmente as grandes necessidades que nossa população tem. A gente conseguiu ver dentro aí das redes de comunicação televisivas que muitas das vezes faltava água para a lavagem das mãos. Então, como é que essa população consegue se prevenir, se proteger, não só da pandemia da Covid, mas com doenças básicas, né, que norteiam nosso dia a dia. Então, eu vou franquear a palavra para a senhora. Quero lhe agradecer muitíssimo a disponibilidade de estar conosco aqui nesse momento. E algumas perguntas já estão aparecendo aqui no nosso chat, mas eu vou deixar que a senhora fale, ver se a gente consegue ter essa comunicação, e a partir daí a gente vai fazendo os questionamentos. Boa tarde a todos, pessoal. Para mim é um prazer imenso estar com vocês. Espero que estejam me ouvindo. A dificuldade de conexão está bem grande, mas a gente vai se esforçar para dar tudo certo. E realmente é isso, né? Eu acho que o tema da complexidade das necessidades de saúde nos mobiliza muito, principalmente nesse momento da pandemia da Covid-19, e nos mostra o quanto o contexto histórico-social, né, das nossas comunidades precisa ser considerado para que a gente possa, de fato, avançar num atendimento de qualidade, e ressalta a relevância do trabalho em equipe interprofissional e colaborativo nesse momento, e do potencial que ele tem para responder a todos esses desafios, né, crescentes que nós temos, pela possibilidade que nós construímos trabalhando juntos e articulando os nossos múltiplos saberes. Então, agradeço muito a oportunidade de compartilhar com vocês, e estou aberta para questões. Estou vendo que tem uma questão aqui. Se você quiser conduzir, Michele, não sei se tem outras questões, ou se a gente já começa a responder a primeira. Professora Jaqueline, no momento a gente tem essa questão, acho que a senhora está conseguindo visualizar, né? Acho que a gente já pode começar, é do Cleiton ao IAG, eu acho que é isso. A pandemia aproximou o conceito de sindemia à realidade cotidiana, o que limita o atendimento no processo de saúde e doença. Bem, nós temos muitas questões, né, que limitam o atendimento no processo de saúde e doença, que precisam ser consideradas, e aí, como a Michele falou, e a gente comentou na apresentação para vocês, mais do que nunca, esse é um momento em que as vulnerabilidades sociais tomam destaque, né, e de fato mostram para nós o quanto as condições de vida das pessoas precisam ser consideradas e podem ser limitantes nesse processo de atendimento ao usuário, né, porque elas influenciam diretamente a manifestação do processo de saúde e doença. E se nós não conseguirmos trabalhar com essas questões de base dos ambientes, fica muito difícil, né, conseguir mitigar os riscos que a população enfrenta, né, e aí eu estou falando principalmente da questão da pandemia, mas existem várias outras questões que podem ser trabalhadas nessa perspectiva. Então, eu vi alguns casos muito interessantes de comunidades, né, eu sou de São Paulo, então nós ouvimos relatos muito bonitos de como comunidades começaram a se organizar com as lideranças comunitárias
quando eram identificados casos dentro das comunidades, porque como os espaços físicos são muito pequenos, nos quais as famílias vivem, sem ventilação, com muita dificuldade, às vezes, até de acesso à água, fica muito difícil isolar um membro da família no momento em que ocorre a contaminação pelo Covid-19. E eles fizeram, na comunidade de Paraisópolis, com a organização das lideranças comunitárias, um processo de vigilância, né, que a gente pode chamar até de vigilância sanitária mesmo na comunidade, para que eles se comunicassem por WhatsApp, identificando ali onde estava um novo caso e pudessem se organizar para disponibilizar um espaço separado para aquela pessoa que morava numa casa com apenas 2 cômodos e muitas pessoas no mesmo ambiente, ter um espaço separado e poder fazer um isolamento com dignidade e acesso às questões sanitárias que ela precisasse. E, além disso, uma série de ONGs começaram a ajudar nesse processo. Talvez vocês também tenham visto e tenham experiências interessantes nesse sentido, mas a gente apela também para o poder público, né? Porque não é uma questão que a comunidade consegue resolver por si mesma o tempo todo, né? Então, a gente precisa, de fato, de apoio do poder público, de condições de moradia, de vida e trabalho, para que a gente possa fazer um melhor enfrentamento do processo de saúde e doença. Além, é claro, de infraestrutura nos serviços, de todos os recursos necessários que nós precisamos, né? Nós tivemos um problema muito sério no começo da pandemia e ainda persiste em alguns momentos relacionado aos equipamentos de proteção individual necessários para se realizar o atendimento. Então, junto com a questão do cuidado e da necessidade do usuário, também está a necessidade do trabalhador, né? A gente precisa cuidar do trabalhador, ter questões relacionadas à condição de trabalho, ao ambiente de trabalho e aos recursos necessários para que a gente possa também fazer um atendimento satisfatório e com condições de segurança para os usuários nesse momento da pandemia. Eu não sei se eu respondi a pergunta, porque são muitas questões que mobilizam a gente, mas permaneço à disposição para o debate. Acho que sim, com certeza, professora. Eu acho que a senhora ganchou um ponto aí, quando a senhora fala na saúde do trabalhador, né? Que às vezes a gente sabe que, infelizmente, o SUS hoje ele ainda está pautado muito na multiprofissionalidade e muito na questão da produtividade, né? Então, muitas das vezes, esse profissional da saúde, ele é cobrado além das condições que ele pode oferecer até uma assistência básica a esse paciente. Então, como a gente está aqui numa troca de conhecimento, eu queria saber da senhora quais são as estratégias, as experiências que vocês têm vivenciado aí no seu setor de trabalho para a gente tentar vencer essa barreira da produtividade. Porque às vezes a gente não consegue dar uma qualidade de atendimento ao paciente, uma vez que a gente é cobrado, infelizmente, pela produção, né? Então a gente tem que produzir, a gente tem que atender X pacientes e muitas das vezes a gente não consegue trabalhar e adequadamente a interprofissionalidade exatamente por essa cobrança da produtividade. Então, eu queria saber se a senhora tem alguma experiência, alguma estratégia que foi desenvolvida que possa nos auxiliar a tentar implementar isso no nosso serviço também. Essa questão do tensionamento, né, entre as condições que nós temos de trabalho para o avanço desses espaços de integração estão presentes na nossa realidade, mas a gente tem 2 aspectos muito importantes. Eu posso falar sobre a minha experiência e posso falar sobre evidências de literatura. Falando das evidências de literatura, em primeiro lugar, é que a literatura mostra, né, e nós temos uma série de estudos que trazem evidências e reforçam que, quando se trabalha de modo interprofissional em equipes, você tem uma redução de erros significativa, né? Existem estudos, tanto em setores críticos quanto em setores não críticos, que mostram que o trabalho em equipe que potencializa uma comunicação efetiva, mitiga os riscos e contribui para a segurança do paciente, logo repercute em redução de custos nos serviços. Esse é um argumento que a gente sempre precisa usar e trabalhar com as evidências, né? Então, nessa interlocução com a gestão, eu sou professora de gestão, né? E aí também falo da interlocução do trabalhador com a gestão.
é importante que nós apresentemos esse tipo de evidência para poder fazer o diálogo, né? Então, essas evidências estão tanto em artigos científicos, quanto em publicações, inclusive, da Joint Commission, que é a organização de referência para nós em relação à questão de eventos sentinela, né, relacionados a eventos adversos no mundo, para que a gente possa, de fato, mostrar, olha, trabalho em equipe contribui para a redução de erros, portanto, contribui para a redução de custos. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que o tensionamento, né, da gestão para a produtividade no cotidiano dos serviços é muito grande, sim, traz um desgaste importante. Então, nós precisamos usar os canais que nós temos de comunicação internamente na instituição e fora dela. Esses canais, eles fazem parte de dimensões do controle social, na minha opinião, né, e a gente precisa usar os espaços de controle social para potencializar os serviços. Então, eles podem ser construídos dentro dos serviços por meio de pequenas comissões dos próprios trabalhadores, que se organizem para discutir esses temas, para levantar as evidências, para levantar, inclusive, opiniões relacionadas à satisfação ou não do usuário, porque quando você trabalha nesse processo de cadeia, com tempo muito contado, para você realizar as consultas, eu estou falando de consulta também porque eu sou enfermeira, e aí você precisa alcançar aquela meta naquele dia, porque senão a unidade de saúde não vai receber o repasse do recurso esperado pela Secretaria Municipal de Saúde. A gente sabe que é uma cadeia, né? A gente precisa mostrar, então, o quanto isso impacta diretamente no usuário por meio de relatos diretos dos usuários. Então, existem canais que podem ser usados dentro da unidade, como, por exemplo, espaços de ouvidoria, né, desses usuários, que podem ser construídos com medidas simples, como caixinhas de manifestação das opiniões desses usuários, e formulários que eles podem colocar, podem ser anônimos, podem não ser anônimos, aí acho que fica a critério de quem for participar, e utilizar os espaços de participação social legítimos que nós temos, desde os conselhos gestores locais, que podem ser estabelecidos dentro das unidades de trabalho, assim como os espaços de conselho municipal de saúde, né, que aí vai ter uma representação dos usuários, dos trabalhadores, dos gestores, e um espaço de debate aberto para que a gente possa trazer esses tensionamentos e trabalhar para tentar equacionar juntos essas questões, ouvindo o lado da gestão municipal, que centraliza as decisões em alguns momentos relacionados a essa questão da produtividade, porque às vezes chega uma circular, um decreto e diz, a partir de hoje, cada profissional de tal categoria precisa fazer tantos atendimentos e está feito, né? Então, não é bem assim que o debate precisa acontecer. Então, na cidade de onde eu venho, a gente, às vezes, faz, inclusive, articulações com deputados, né, que participam da Câmara, para poder fazer um embate, vereadores, nessa discussão também, que pode ajudar os tensionamentos com a gestão local. Então, usar todos esses espaços de controle social, eu acho que são muito importantes e potencializam as possibilidades que a gente tem de debater entre esse tensionamento de produção e trabalho interprofissional. Excelente, professora. Acho que isso é um grande gargalo, né, que a gente ainda enfrenta, infelizmente, principalmente na parte da gestão, né, às vezes essa não compreensão que a qualidade, muitas das vezes, essa interprofissionalidade, como a senhora mesmo trouxe, vai favorecer, vai diminuir custos para a própria gestão, além de dar um atendimento globalizado, né, que é o grande objetivo ao nosso paciente. Eu abro aos participantes, se ainda tem mais alguma dúvida, algum questionamento, vamos aproveitar aqui os saberes da professora Jaqueline, que são muitos que fazem fortalecer ainda mais essa temática que a gente vem discutindo aí durante esses 3 dias. Ainda tem mais alguma pergunta, alguma dúvida que a gente possa tirar com a professora? Professora, acho que até então não apareceu mais nenhum questionamento. A gente só tem a agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Uma tarde de sábado, né? A senhora se dispôs a vir participar do nosso evento, discutir essa temática que é interprofissionalidade.
Então, eu quero lhe agradecer, vou lhe franquear a palavra e agradecer a todos que estão participando aqui da palestra junto conosco. Eu agradeço muito a oportunidade, para mim é um grande prazer estar falando com vocês aqui sobre um tema que eu gosto muito, que é tão caro para nós, né, e que de fato contribui para o fortalecimento do SUS, que é o nosso principal objetivo. Eu parabenizo também a comissão organizadora desse evento pela possibilidade e pela incrível organização, né, que fez a possibilidade da gente ter diversas mesas simultâneas também, né, com espaço no YouTube, com espaço de debate. Eu acho que, infelizmente, a internet da professora caiu. Eu caí? Aí voltou. Então, só agradecer você também, Michelle, um prazer te conhecer, agradecer as meninas que estão aqui no backstage coordenando. Como a conexão não está a nosso favor, eu acho que é melhor a gente ir se despedindo mesmo. Então, um abraço a todos e eu permaneço à disposição se quiserem entrar em contato. Obrigada, professora, mais uma vez. Obrigada a todos pela participação. Uma boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.